Me ouve, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui nessa noite, conhecer aos irmãos, as irmãs, em rever o meu amigo Pastor Hélio. Estou aqui suprindo um amigo. Meu amigo Caio está pregando hoje. Ele não pôde vir porque está trabalhando e pediu para mim vir no lugar dele hoje. Tá bom, irmãos? Vou fazer o possível para tentar alcançar o nível do Caio, né? É difícil, varão, não é fácil, irmãos. Mas vamos falar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Vou ser breve, eu sei que o culto acaba às 9h30. Vamos tentar acabar no horário, né, irmãos? Porque os irmãos trabalharam, estão cansados, querem descansar, chegar em casa cedo. Ainda tem coisa para fazer em casa, né? Eu sei disso, não é fácil, irmãos. Mas vamos fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Estamos numa campanha e eu creio que Deus irá falar conosco. Deus abençoe o pastor desta igreja, o anjo desta igreja, pastor Remi Xavier, a sua esposa missionária Noeli, né? Noeli, acertei, né, pastor? Missionária Noeli. Que Deus abençoe esta igreja, a todos os irmãos, os obreiros que nos receberam maravilhosamente ali na porta. Que Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, abra por bondade no livro do profeta Zacarias, no seu capítulo de número 4 e o verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você se ligasse no céu nessa noite. Amém? Queria que você esquecesse tudo e ouvisse aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? Confesso, irmãos, que o meu corpo está muito cansado. Antes de ontem, o meu filho sofreu um grave acidente, caiu de cima de uma laje. Hoje eu poderia estar aqui contando que meu filho morreu. Caiu de uma laje de mais ou menos 2,5 metros. Fez um buraco na cabeça, fez vários pontos. E graças a Deus que Deus colocou a sua mão e ele já está em casa, bem para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Irmãos, Deus ainda faz milagre. Amém? Parece que não, mas Deus continua operando. Alguém diz, pastor Remi, anos atrás Deus operava mais, né? Não, irmãos, Deus ele continua operando do mesmo jeito. É que a gente, aleluia, não valoriza mais aquilo que ele faz por nós. Lembra do pão de cada dia? É Deus que coloca na tua mesa, irmão. Lembra da roupa que tu veste? Lembra no deserto, né, pastor? No deserto Deus era zeloso, Deus cuidava. Só que o povo reconhecia Deus, via Deus nas simples coisas, amém? Hoje nós queremos ver Deus nas grandes coisas, num carro zero, num apartamento, né? Não, e quando Deus está dando saúde, eu já glorifico o nome do Senhor. Todos encontraram. Diz assim o texto sagrado, é só um versículo, irmão. Diz assim: respondeu-me e falou-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E você toma o teu assento, adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu queria falar com os irmãos acerca de um grande homem de Deus, por nome de Pedro. Mas pastor, o senhor leu em Zacarias? Sim. Eu quero falar, Vilmar, acerca deste grande homem de Deus por nome de Pedro. Pedro, nós sabemos, irmãos, que ele é um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. E meu amigo Vilmar, é interessante que este mesmo homem, ele estava pregando, pescando. E é interessante que enquanto ele estava pescando, a Bíblia vai dizer que ele passa a noite inteira e ele não pesca nada, e ele volta frustrado. Interessante, irmãos, que quando ele retorna, Jesus está pregando para uma grande multidão e ele pede o barco de Pedro emprestado para ele continuar a pregar.
Interessante, Vilmar, que Pedro ele já tinha desistido, já estava lavando as redes, Vilmar. E Jesus pede o barco e ele empresta o barco. Jesus, meu pastor Remi, ele sobe no barco e ele começa a pregar o evangelho. Interessante, irmãos, que quando ele conclui o seu sermão, ele vai pedir para Pedro voltar para o mar. Só que Pedro ele vai retrucar o Senhor, dizendo: Senhor, nós passamos a noite inteira, porém nós não pegamos nada. Irmãos, eu quero conjecturar, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar, que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, eu estou pedindo para você voltar para o mar. Senhor, eu conheço o mar. Esse horário, se a gente lançar as redes, é só peixe pequeno. Os peixes grandes, Vilmar, só saem à noite para se alimentar. Agora é de dia, Senhor. Eu conheço esse mar mais do que ninguém aqui, Senhor. Meus funcionários trabalham para mim e também sabem disso. Não adianta nós querermos lançar a rede agora, porque não vai pegar nada. Irmãos, aonde você pensa que não vai dar certo, é aí que Jesus vai se revelar e mostrar para você que não é como você pensa, mas sim como Ele planeja. Interessante, irmãos, que Pedro vai retrucar e o Senhor vai dizer: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. E ele vai, quando ele vai e lança a rede, interessante, irmãos, que ele começa a puxar, Vilmar. Só que naquele dia parece que a rede estava enroscada. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu quero acreditar que Pedro está dizendo: não, a rede, ela enroscou em algum lugar, porque está muito pesada. Nós nunca pegamos algo tão grande. Interessante, irmãos, que ele vai puxando e ele pede ajuda para os outros amigos que estavam em outros barcos, porque a bênção do Senhor, irmãos, ela é recalcada, ela é grande. Aleluia, a bênção do Senhor é sem medida. Quando Ele quer agir, quando Ele quer operar, Ele faz coisas grandes e maravilhosas. Vilmar, esse mesmo Pedro, uma certa feita, meu pastor Remi, estava junto com Jesus. Jesus está pregando de novo e Jesus vai dar uma ordem para ele: Pedro, entra no barco e vai para outra margem. Interessante que Pedro agora vai ouvir a voz de Deus e ele vai para o mar. E Jesus só de longe, meu pastor Hélio, só observando. Interessante, irmãos, que agora Jesus está do lado de fora assistindo os seus discípulos. E eles agora sobem para dentro do barco, e quando eles alcançam o mar alto, a Bíblia vai nos dizer que começa uma tempestade no meio do mar. Só que é interessante que os discípulos estavam dentro do barco e nesta hora Jesus ele não estava. Irmão, Jesus estava do outro lado, somente assistindo. Interessante, queridos, que eles acharam que ia afundar, que eles iam morrer. Só que Jesus lá do outro lado, só observando a cena. E quando eles iam se afundando, Jesus ele começa a andar por cima das águas. E a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E ele vai dizer: não tema, sou eu mesmo. O Pedro é para frente, irmãos. Ele vai tomar a frente e vai dizer: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Interessante que o Pedro fala com o Senhor vai dizer para ele: Pedro, pode vir. E o Pedro agora, ele desce. Quando ele desce, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a andar por cima das águas. De repente, ele começa a afundar, Vilmar. Interessante que a Bíblia não diz, eu quero conjecturar, que o Senhor vai dizer para ele: Pedro, não é por força, também não é por violência, mas é pelo meu Espírito. O Senhor estende as mãos, coloca ele de pé novamente. Porque Pedro, irmãos, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundava. Mas quando ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. Aqui está uma grande lição para esta igreja.
Todas as vezes que você estiver olhando para Jesus, pode perceber que o vento vai se levantar, pastor Hélio. Para quê? Para tentar tirar o nosso foco, para fazer com que a gente tire os olhos de Jesus e comece a olhar para quê? Para o vento, para as lutas, para as dificuldades e para os problemas. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, é automático, irmãos. Isso é automático. A gente começa a afundar. Irmãos, esse mesmo Pedro que não queria fazer a ordem do Senhor, esse mesmo Pedro que agora afundou, ele vai continuar caminhando com o Senhor. E uma certa feita, o Senhor está quase chegando a sua hora. O Senhor vai falar para ele: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negará. Ele: eu, Senhor? Jamais. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus está sendo crucificado. Eu estou adiantando porque o meu tempo está quase acabando, irmãos, e eu quero trazer uma revelação muito grande para a tua vida nessa noite. Jesus está sendo crucificado e Pedro está lá embaixo assistindo a cena. E alguém vai perguntar para ele: Pedro, você é um dele? E ele vai dizer: pastor Hélio, não, eu não sou um dele. Pastor Remi vai passar alguém e vai dizer para ele: Pedro, não, você é um dele, não tem como negar. E ele vai negar dizendo que ele não era dele e que ele nem conhecia. Só que é interessante, meus irmãos, que vai passar a terceira pessoa e vai perguntar para ele: Pedro, você é um deles? E ele vai dizer: eu não sou, não conheço. Irmãos, esse mesmo Pedro agora está negando ao Senhor. Só que é interessante, irmãos, que esse mesmo Pedro que nega, esse mesmo Pedro que afunda, esse mesmo Pedro que volta para trás, esse Pedro que é teimoso, que é de difícil comunicação, que é rebelde, uma certa feita estava com Jesus. E Jesus, Verônica, estava no monte, no Getsemane. E Jesus estava orando e ele está descendo do monte. Os soldados vão pegar a Jesus. Pedro vai tomar a frente, saca da espada e corta a orelha do soldado. Jesus vai dizer para ele: Pedro, não é por força, também não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Vai pegar a orelha do soldado e vai colocar no lugar novamente. Irmãos, o que eu acho mais interessante é que Jesus, ele está morto. E Pedro agora vai voltar para trás, vai retroceder. Vai para onde? Vai voltar para o mar. Interessante que Jesus, ele morre e ressuscita, e ele vai aparecer na beira da praia, aonde Pedro e os discípulos estavam. E eles estavam ali tomando banho, pescando. Só que eles não pegaram nada. Jesus prepara peixes na brasa e chama eles. O Pedro já estava nu, coloca as roupas e vem para Jesus. Quando Pedro chega até Jesus, é interessante que Jesus vai fazer uma pergunta para ele, Verônica. Vai dizer: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: amo, Senhor. Ele vai perguntar de novo: Pedro, tu me ama? Ele diz: eu amo, Senhor. Quando ele pergunta pela terceira vez, ele vai dizer: o Senhor sabe. E ele vai dizer: Pedro, se tu me amas, me faz um favor, apacenta as minhas ovelhas. E ele vai dar uma ordem para Pedro. A ordem é essa: Pedro, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de... Jesus sabia o que Pedro precisava, irmãos. Pastor Remi Xavier, Jesus sabe o que esta igreja precisa. E sabe o que Jesus está falando para esta igreja? Não é por força, pastor Hélio. Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo. Não adianta a gente querer forçar. Porque Jesus está dizendo que não é por força, não é por violência. Sabe o teu marido que está em casa? Jesus está dizendo para você: não é por força, minha filha. Não adianta querer forçar, não adianta querer impor, não adianta querer bater, não adianta querer brigar, porque não é por força, também não é por violência.
violência, mas é pelo meu Espírito. Viu, mas o que me chama a atenção, que Jesus sabia o que Pedro precisava. O que Pedro precisava era de poder. Ele agora ouve a voz do Senhor e ele vai para o cenáculo. E no cenáculo ele vai com 500, porque é o que restou da igreja. Muitos desistiram, voltaram para trás. Verônica, restou somente 500. Imagine quantas almas não confessaram a Jesus. E só restou 500. Esses 500 vão para o cenáculo e eles vão orar aguardando a promessa, porque a promessa ela vai chegar. Interessante que esses 500 estão orando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor Hélio. Esses 500 estão clamando como esta igreja nessa noite. Só que alguém vai lembrar que tinha a família lá embaixo, desiste e volta para trás. O número vai reduzindo, vem para 400. Alguém lembra que tinha uma empresa lá embaixo e volta. Esse número vai reduzindo e vem para 300. Alguém se lembra que tinha um rebanho de ovelha lá embaixo e desiste, porque desiste muito fácil, irmãos. Tem gente que desiste muito fácil, não aguenta esperar, retrocede e volta para trás e acaba perdendo o melhor de Deus. Interessante que esse número de 300 agora está reduzido para 200, irmãos. Você não sabe, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que mais ou menos 120 crentes que restaram, porque muitos desistiram. Interessante que os que restaram ficaram com o joelho no chão, acredito eu, com a cara no pó, com lágrimas no rosto, dizendo: vem, oh, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os que restaram, pastor Hélio, não desistiram de jeito nenhum. Os que restaram, que estão aqui, muita gente foi embora, viu? Muita gente desistiu, muita gente, pastor Remy Xavier, disseram que não saía, disseram que ia até o final. Muitos obreiros disseram ao Senhor que não desistia do Senhor, que estava contigo, mas cadê eles nessa hora? Retrocederam e voltaram para trás. Mas os que permaneceram, os que ficaram, disseram: não, eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim, porque a promessa que eu tenho vai chegar. Glória, 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 glória. Porque a promessa que eu tenho vai chegar. Jovens, os que ficaram, insistiram, perseveraram, porque não é fácil, pastora Noeli, missionária. Você vê os outros voltando e diz: não, já que ele voltou, porque tem muito crente piolho, vai pela cabeça dos outros. Já que está voltando, eu também vou voltar. Já que ele desistiu, eu também vou desistir. Já que ele saiu e foi para outra igreja, eu também vou e não quero nem saber. Mas o que é interessante, irmãos, que aqueles que ficaram eram barulhentos. Aqueles que ficaram disseram: não, restou bem pouquinho, o número é pequeno, mas vamos aguardar a promessa. Aleluia. Só tem duas irmãs, algumas foram embora, mas as que restaram, glória, aleluia, não evoluindo, continuou adorando, perseverando, irmãos. Você não sabe, aleluia, glória a Deus, o que Deus tem guardado para aqueles que restaram, para aqueles que perseveraram. Ele está dizendo: não é por força, também não é por violência, mas é pelo meu. Aleluia! Para si. Olha que coisa interessante, Verônica. A Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estavam orando, ouve-se um som de um vento impetuoso, de um vento veemente. Interessante, irmãos, que não tinha vento, era só o barulho do vento. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que este vento encheu toda a casa, e todos que estavam ali foram revestidos de poder. A Bíblia vai nos dizer que nesse mesmo dia estava tendo uma festa em Jerusalém, e aqueles que estavam na festa estavam se alegrando com vinho. E quando eles chegam no cenáculo e observam aquela cena, uns estavam pulando,
outros estavam rodando, uns estavam cantando a língua que era hebraico, aramaico, eu não sei que língua que era. Então, a língua que ninguém conhecia, porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que estavam assistindo a cena estavam dizendo: isso aí é loucura, tá tudo bêbado, beberam demais, se embriagaram. Pastor Hélio, olha que coisa interessante. O Pedro, aleluia, glória a Deus, que não queria obedecer, o Pedro que negava, o Pedro que afundava, o Pedro que cortava a orelha, agora vai tomar a frente. E quando ele toma a frente e se posiciona, ele vai dizer: aleluia, aqui não tem ninguém bêbado, aqui é a presença de Deus mesmo, rapaz. Aqui é a que está enchendo toda a casa. Aqui não tem cachaceiro, aqui não tem pingaiada, aqui é a presença do Eterno que está tomando todo o ambiente. Olha, manchou de canto resto. Olha, maçure me canta na raiva. A presença de Deus está envolvendo a casa. Se você quer batizado nessa noite, deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar. Se você não é batizado, vai adorando, vai dando glória, porque Ele quer te batizar. Nessa noite Ele está dizendo que não é por força, que não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu recebi candore machuri me candarai. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu queria que a Verônica desse um abraço daquela irmã que está com a mão pro alto lá, Verônica. Dê um abraço daquela irmã bem forte e não larga não, viu, Verônica? Aperta mesmo, em nome de Jesus. Olha que coisa interessante, pastor Hélio. O Pedro que negava, que afundava, que cortava a orelha, que dizia que não conhecia. Agora é interessante, irmão. Sabe o que ele vai fazer? Ele agora vai começar a pregar. E ele vai dizer: não tem ninguém bêbado, ninguém aqui bebeu. Isso aqui é poder de Deus. E o poder de Deus, para quem não conhece, é loucura. Irmãos, ele prega, e quando ele termina o seu sermão, 3.000 almas se rende a Jesus. Interessante que o número que era 120 aproximadamente, agora vai para 3.120 almas, por causa de um sermão. Irmãos, você não sabe o poder que há na força da palavra. A palavra, ela tem poder de levantar. Então nessa noite, deixa Deus te usar com autoridade, com graça, com ousadia, porque tem muita gente esperando você liberar tão somente a palavra. Aleluia. Irmãos, escute isso. O tempo acabou, não vou conseguir encerrar. Pastor Hélio, Pedro que negava, que afundava, que cortava a orelha, agora sente o desejo de orar, porque eles não precisavam orar. E ele disse: não, vamos para o templo orar. E ele vai no caminho da oração. Quando ele chega na porta do templo, está lá alguém pedindo esmola. Estende a mão para ele e vai dizer: dai-me uma esmola. Interessante que, se fosse o Pedro que não tinha poder, sacava da espada e cortava a mão daquele homem. Só que agora o Pedro está cheio de poder e de autoridade. Ele vai levantar a voz e vai dizer: moço, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É tempo de se levantar, é tempo de andar. Chega de andar de cabeça baixa, chega de apanhar, chega de sofrer. É noite de você se levantar na presença de Deus para fazer a diferença na terra. É noite de você se levantar para fazer o querer de Deus na terra. Chega de covardia, chega de timidez, aleluia, chega de colocar obstáculos. Deus vai te levantar nessa noite. Se tem alguém que acredita, levanta a mão para adorar. Ora mancho mi canto re masuri mi
surimi candarachão. Batu me quebra. Olha que coisa interessante, irmãos. Levanta e anda. E ele se levantou. Só que eu perguntei para o Senhor: Senhor, o Senhor passou por aquele templo, o Senhor passou por aquela porta. Aleluia, Jesus. Eu falei com Deus: Senhor, o Senhor orou naquele templo, o Senhor passou por aquela porta. Este homem estava há muitos anos na porta. E eu falei: Senhor, por que o Senhor não curou este homem? E Deus falou comigo: sabe por quê, meu filho? Que tem coisas que não é para mim fazer, é para Pedro fazer. Tem coisas que não é para o pastor Remi fazer, é para você fazer. Porque crente, irmãos, tem que ter experiências reais com Deus. Não adianta a gente pregar um Deus que a gente não tem experiência nenhuma com Ele. Alguém disse que meu filho ia morrer. Pastora Noeli caiu apagado, aleluia, morto. E alguém dizia: não, já era pro Ezequiel, acabou, não tem jeito. Quando eu cheguei no hospital, pastor Hélio, e eu vi a situação dele se tremendo em cima da maca, aí sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, vai dormir, vai descansar. Você se lembra de uns grandes homens de Deus que quando estavam em situações piores do que você, foi dormir? Daniel foi descansar. Sadraque, Mesaque e Abednego não esquentou a sua cabeça. Quem lembra de Pedro, irmãos? Pedro agora, aleluia, está dentro de uma prisão. 4 guardas. 1, 2, 3, 4. Pedro sabia que o seu irmão tinha morrido. Tiago, Herodes tinha mandado arrancar a cabeça do Tiago. E ele sabia que no outro dia era a vez dele. E sabe o que ele fez? Quem sabe o que ele fez aqui, irmãos? Foi dormir. Verônica, eu estava com o Marcílio. E eu falei: Marcílio, você não sabe, eu estou com uma vontade de dormir. Eu acho que eu vou para casa dormir, vou descansar. Eu falei: filha, você fica com o Ezequiel, que eu vou pegar o Natan e eu vou para casa dormir. Porque quem confia, irmãos, pode descansar. Quem confia, quem vive sinais, vive milagres, pode descansar, porque sabe que o Deus que está no céu é poderoso para operar sinais e maravilhas na terra. Eu queria que você se colocasse de pé e desse liberdade para Deus nessa noite. Pedro, irmãos, agora cheio de poder, de unção e de autoridade, agora está preso. E a Bíblia vai nos dizer que, não preocupado com a prisão, ele vai dormir. Enquanto ele dorme, o Senhor está operando. E Deus vai enviar o teu anjo dentro da cela. Mas enquanto isso, a igreja estava orando. E Deus enviou o teu anjo. E a Bíblia vai nos dizer que o anjo entra na cela, manda ele tomar a capa, e agora ele passa a primeira guarda, passa a segunda, a terceira e a quarta. Só que ainda tem o portão principal, que é um portão de ferro. E a Bíblia vai nos dizer que este portão, ele abre por si só. Pastor Hélio, não teve ninguém que abriu esse portão. E sabe o que o Senhor está falando contigo nessa noite? Tem porta na sua vida que ninguém vai abrir. Ela vai abrir por si só. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém te disse: me dá o currículo que eu vou te ajudar, eu vou escancarar a porta para você. Alguém te disse: eu vou dar a indicação do teu nome, aleluia, e as portas vão se abrir. E Deus está dizendo, aleluia, glória a Deus, não confia
deposita a tua confiança em mim. Porque Pedro tinha tanta confiança no Senhor que quando ele chegou no portão principal, ninguém abriu a porta. A Bíblia diz que a porta, ela abriu por si só. Irmãos, sabe o que me chama a atenção? Estou encerrando. No mar, se quiser entrar, pode entrar, varão. Estou encerrando. Olha que coisa interessante. Esse mesmo Pedro agora que negava, o Pedro que afundava, o Pedro que cortava a orelha, agora ele está andando pelas ruas. Alguém avistava o Pedro, profeta, e dizia: lá vem Pedro. Aí sabe o que acontecia? Em vez dele sair para a rua fofocar, não, eles lembravam: tem alguém doente na minha casa. Eles tiravam os doentes de dentro de casa, colocavam na calçada, e o Pedro agora está vindo pelo caminho. Pastor Remi, os doentes estavam no chão, lançados na calçada, e Pedro está vindo. Pedro está vindo. Enquanto ele está vindo, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava os doentes, e ele vai caminhando. Enquanto ele caminha, o cego está vindo. Enquanto ele caminha, os paralíticos estão sendo curados. Enquanto ele está andando, aleluia, glória a Deus, as doenças são expelidas. Sei que lá está seu lugar. Só quem sabe adora. Mais procura, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Interessante, irmãos. Esse mesmo Pedro que andava, a sombra dele curava. Ele percebe, viu, mar, aleluia, glória a Deus, que chegou a hora dele de morrer. E quando este mesmo Pedro, agora ele vai ser crucificado. Olha que coisa interessante, irmãos. Pedro agora vai ser crucificado, e ele vai dizer, olha que coisa interessante: eu posso fazer um pedido antes da minha morte? E eles vão dizer: pode fazer, Pedro, o seu pedido. E ele vai dizer: me crucifica de cabeça para baixo. Só que ninguém entendeu o pedido de Pedro. Se eu perguntar para a irmã, ela sabe responder? Porque Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, ela me responde? Olha só, pegou. Pedro estava pedindo, irmãos, para morrer de cabeça para baixo, porque ele estava dizendo: não, eu não sou digno de morrer como meu Cristo, então me crucifica de cabeça para baixo. Alguém que negava, alguém que afundava a missionária Noeli, alguém que não queria obedecer, alguém que cortava a orelha. Quando o Espírito se manifesta na vida dele, meus irmãos, houve uma transformação. Sabe o que está faltando para a tua vida? É fogo do Espírito Santo. Quando ele se manifestar na tua vida completamente, eu tenho certeza que você não vai errar mais. Eu tenho certeza que você não vai brigar. Eu tenho certeza que você não vai falar mal. Eu tenho certeza que você não vai xingar. O que está faltando é Espírito. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Glória.
veio adorar. Deus da minha vida, Só quem veio adorar. que me Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Faz o quê? e enche-me de novo. Escute. Tem alguém no nosso meio que não é crente. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e queira reconciliar com o Senhor. A oportunidade está nas tuas mãos. É só dar um sinal com a tua mão e vir aqui para o altar que nós queremos orar pela tua vida. Aonde está a primeira pessoa? Cadê essa primeira pessoa? Vem aqui para o altar, não se intimide. Seja forte, seja corajoso. Cadê a primeira pessoa? Levanta a tua mão e vem aqui para o altar. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que queira reconciliar? Tem? Não é por força, também não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida e vem aqui para o altar. Venha, venha, em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa? Você, minha irmã. Venha, coisa linda. Olha que coisa linda, irmãos. A primeira pessoa. Cadê a segunda? Tem mais gente aqui, tem mais. Tem mais pessoas aqui. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e vem aqui para o altar. Faça como a nossa irmã Riquelme, vem aqui para o altar, venha. Venha. Coisa linda. Como que é seu nome, João? Karina? Tem mais alguém, irmãos? Não é por força nem por violência. Se tem mais alguém, vem para cá em nome de Jesus. Venha. Venha. Uma jovem que o pastor Hélio entregou uma grande revelação. Foi para aquela jovem ali, pastor? Foi? Está firme, jovem? Você está firme com Jesus? Está congregando? Você não quer aceitar Jesus essa noite? Já aceitou? Está firme? Mais ou menos. Então tá bom, fica firme, tá bom? Deus seja louvado. Mais uma irmã chegou aqui. A paz do Senhor, igreja. Essa é a irmã Diana, a Diana, domingo, depois que acabou o culto, os irmãos foram embora, ela aceitou Jesus. E a Kemily. Então agora elas vão publicamente, né? A igreja toda, porque a igreja já tinha fechado, né? Então agora a gente tem que fazer publicamente. Glória a Deus. Tá bom, que bênção. Fica aqui, não sai não, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero desde já agradecer a oportunidade. Vou passar para o nosso pastor Hélio apresentar as irmãs. Mas eu posso fazer um convite para os irmãos? Pode? Irmãos, quem conhece o Monte da Luz aqui? O Galpão do Monte lá, quem conhece? Os irmãos conhecem, que bênção, né? Então, irmãos, nós fazemos uma vigília lá no Monte da Luz. Eu não sei se vocês conhecem a Vigília Abapai. Os irmãos conhecem, já ouviram falar da Vigília Abapai? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Então nós fazemos essa vigília lá. E dia 2 de fevereiro, agora, sábado agora, nós estaremos realizando mais uma edição desta vigília. Vai estar pregando o pastor José Gonçalves e o pastor Edson Júnior.
São 2 pregadores na vigília e eu gostaria de convidar toda a igreja para estar conosco lá, irmãos. Se você não conhece, vai lá conhecer para vocês verem que bênção que é esta vigília. É sábado agora, às 23 horas, nós estaremos lá orando, adorando ao Senhor. E eu convido o nosso pastor, nossos pastores, juntamente com a igreja. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Volto para o homem de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, que maravilha. No domingo eu vou estar trabalhando, pastor Wagner. Então, mas eu vou trabalhar no domingo, pastor. Meu Deus. Mas Jesus vai preparar outra oportunidade. Amém? A Inquieta está aceitando Jesus pela primeira vez, né? Ou está voltando? Maravilha, hein? Então eu vou falar algo aqui, vocês repetem comigo, tá? Todo mundo junto, as irmãs. Isso. Diga assim, ó. Amém. Todo mundo junto. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Nunca apaga, Senhor. Eu te aceito. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. Cuida da minha casa. Ensina o caminho que eu devo andar. Amém? Que Deus abençoe vocês. E nós vamos orar agora. Orar por vocês. E nós já vamos. E o pastor Remi vai dar a bênção. Amém? Amém. O pastor Levino vai estar orando. E o pastor Remi dá a bênção. Saúde, povo de Deus, a gloriosa paz do Senhor. Amém. Que maravilha, né, igreja? Precisávamos ouvir esta palavra. Deus é misericordioso, né, pastor? Maravilha, né? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer, meu Deus, porque nós sabemos que nós levamos a palavra, mas quem convence és tu, ó Pai. E isso veio demonstrar, meu Pai, que o Senhor estava presente, que o Senhor, meu Pai, sempre faz a diferença, Pai querido e amado. Obrigado por mais estas almas, meu Pai, a qual o Senhor, meu Deus, manifestou, meu Pai, o teu poder. Obrigado, Pai querido e amado, que o Senhor possa cuidar delas cada vez mais. Nos dá sabedoria, ó Pai, para que nós saibamos cuidar, meu Pai. Nos dê entendimento, Senhor, meu Deus, para que os nossos testemunhos possam edificar cada vez mais elas na Tua presença, Senhor, meu Deus. Faça isso. Ajuda esta igreja, meu Pai, a ser verdadeiramente um canal de bênção na vida daqueles que estão chegando, ó Pai. Porque é importante, nós sabemos, meu Pai, hoje através de Ti, a importância que é, meu Pai, nós sermos verdadeiramente servos, para que verdadeiramente a Tua obra possa prosperar, meu Deus. O Senhor hoje falou em confiança, confiança. Sabemos que aqueles que verdadeiramente confiam não retrocedem. Então que assim seja na vida da Tua igreja, meu Pai, cada vez mais. Leva Teu povo em paz e segurança, guardando, protegendo e livrando, ó Pai, que ao sair da Tua casa não esqueçam quem são, Senhor, meu Deus. Para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus. Não deixa que o inimigo, meu Pai, venha tomá-los e venha confundi-los, meu Pai, quando chegar nos seus lares. E ali, em vez de dar um testemunho de Ti, dá um testemunho de outro, meu Pai. Faça isso, eu te peço, meu Pai. Que ao chegarem na sua casa, meu Pai, chegam, meu Pai, mostrando e explicitando, meu Pai, o Senhor, para que aqueles que lá se encontram possam ver a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Faça isso, eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes da bênção, queremos agradecer ao pastor, pastor Wagner. Olha, sua presença aqui foi maravilhosa. Pode ir. E Diácono Gilmar, sua família, né? Aos irmãos lá da sua igreja que tem vindo pregar aqui, né? A gente tem sido maravilhas. Deus tem falado muito conosco. Deus tem revelado neste lugar através desses homens de Deus. E tem